Fala contador, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir e Viver, na playlist de Contabilidade Introdutória EAC0106, que é uma disciplina aí da FEA USP. E nesses vídeos que nós estamos na sequência, estamos falando de balanço patrimonial, e já no finalzinho desse assunto, né? Então vamos falar hoje de partidas dobradas, depois tem uma aula sobre contas retificadoras, que é um assunto muito importante. Depois sobra para exercício, tá? Acho que não vai entrar mais nada novo aí, a menos que eu observe ao longo do tempo que precisa colocar mais alguma coisa aí para ajustar alguma coisa que ficou para trás, tá bom? Então nessa aula a gente vai falar sobre o assunto das partidas dobradas. Vamos explicar conceitualmente e depois fazer alguns exemplos aí para vocês, tá? Então, quando você fala em partidas dobradas, essa palavra dobradas, né? Significa que tem duas coisas, essas coisas estão duplicadas. E daí a gente vai invocar o mantra supremo da contabilidade, que eu nomeei aqui, tá? Esse nome eu que estou colocando. Para todo débito tem um crédito. Então você vai ler isso aqui centenas de vezes até você entender que para todo débito tem um crédito, para todo débito tem um crédito, para todo débito tem um crédito. Isso aqui tem que ficar na sua cabeça até você enjoar. Enjoa disso, a gente começa a prosperar. Por quê? A gente vai receber, no início do nosso exercício, um balanço patrimonial. Por definição, esse balanço patrimonial está balanceado, né? O total do ativo é igual ao total do passivo. E ao longo dos eventos contábeis, né? Ao longo de tudo que a gente tem que fazer no exercício, a gente precisa fazer lançamentos. Então a gente vai alterar os saldos das contas, a gente vai colocar débitos e créditos nas contas, de acordo com o que o evento disse que aconteceu com aquela conta, né? E aí, no final das contas, a gente vai girar um novo balanço. Esse novo balanço também, por definição, tem que estar balanceado. Então pensa comigo, se a gente saiu de algo que está balanceado, fez um monte de operações e termina em algo que também está balanceado, significa que o que está aqui no meio, essas operações que nós fizemos, também foram balanceadas. E aí que tem a alma do negócio na sua prova número 1 de contabilidade, né? Se você entender direitinho e ser organizado a ponto de fazer esses débitos e esses créditos serem iguais, no final das contas, né? Isso bater, você vai chegar no final do seu balanço, na hora que você for montar, e vai bater. Então, assim, pode parecer que eu estou falando uma coisa óbvia no sentido de, nossa, tá, é só fazer isso só fazer certo que vai dar certo. Sim, só que são muitas operações, às vezes a gente erra uma conta, às vezes a gente se perde um pouco, ou às vezes desde colocar no lado do débito, você se confundiu e coloca no lado do crédito alguma coisa, e aí você começa a ficar perneta. Então, para que você não seja um perneta, você precisa entender que esse mantra supremo da contabilidade precisa ser seguido, que para todo débito tem que ter um crédito. Então, aqui eu desenhei uma balança, não é? Porque essas coisas têm que estar balanceadas. Como eu disse, a gente saiu de um balanço, vai fazer operações balanceadas para terminar num balanço, no final das contas, né? Então precisamos manter o balanço. O último detalhe, antes de eu começar a fazer algumas operações aqui, é falar que não necessariamente um débito tem que ser igual a um crédito. Porque eu posso ter um crédito que junta em dois débitos, ou um débito que se separa em dois créditos, né? Então, o que importa é que o somatório das operações de débito que eu esteja fazendo seja igual ao somatório das operações de crédito que eu esteja fazendo naquele momento, tá? Não necessariamente tem que casar direitinho. Então, para eu parar de ficar falando as coisas no universo das ideias aqui, eu vou começar a fazer uns exemplos que talvez isso tudo fique um pouco mais claro. Independente das cores que eu tenha utilizado anteriormente, eu vou fazer tudo de azul, tá? Para não complicar. Então imagina o seguinte, imagina que eu tinha um estoque da minha empresa, e a gente sabe que estoque é ativo, né? Se estoque é ativo, ele tem saldo devedor. Vamos supor que eu tinha um saldo no meu estoque de 5, e eu falei assim, olha, eu quero comprar mais estoque, porque eu estou com pouco estoque, e eu vou comprar 120 de estoque. Aí eu venho aqui e coloco 120. Beleza, coloquei 120. Só que assim, é só eu colocar esse 120 aí e acabou? Qual outra coisa vai acontecer no momento em que eu compro o estoque? Eu tenho que pagar por esse estoque? Tá. Então, se eu tenho que pagar por esse estoque, tem que sair dinheiro do meu caixa, não tem? Então, se eu for na minha conta caixa,
quanto que está saindo do meu caixa? O quanto eu paguei pelo estoque, não é? 120. E pelo fato de caixa ser um ativo também, redução nele significa fazer créditos. Então, no final das contas, eu reduzi meu caixa para aumentar meu estoque. Nesse momento não mudou a minha riqueza, né? Não fiz nenhuma venda, nada. Mas para isso, eu tive que fazer um crédito no caixa e um débito no estoque. No final das contas, o somatório desses dois dá 120, né? Somatório desse lado 120, somatório desse lado dá 120, de tal forma que débitos e créditos estão balanceados. Mas aí eu vou fazer um exemplo para mostrar essa questão do somatório. Então imagina que a gente tem o mesmo problema, né? A gente tem um estoque que estava em 5 e eu comprei 120. Aqui seria até legal no final você fechar a conta, tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, que no final você tem que fechar a conta e dar o saldo que ela ficou no final, tá? Foi 125. Então imagina que eu comprei estoque, só que eu falo assim, olha, eu não quero pagar tudo agora, porque eu vou me descapitalizar. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ô fornecedor, eu vou pagar só 40 agora. Então quanto que vai sair do meu caixa? 40. Bom, mas se eu comprei estoque no valor de 120 e paguei só 40 eu estou devendo, não estou? Então, se eu estou devendo, eu adquiri um passivo. E passivo tem natureza credora. Então, eu ainda preciso fazer um crédito no meu passivo. Vamos pensar um nome para isso. Eu tenho que adquirir uma dívida, um crédito no meu passivo, referente a uma coisa que eu comprei e não paguei do meu estoque. Ou seja, de algo relacionado com as minhas atividades da empresa. Ah, esse cara chama fornecedores. Então, a gente vai colocar aqui um razonete de fornecedores. Quanto que eu estou devendo para os meus fornecedores? 80. Então, olha só. Qual é o somatório dos meus débitos? 120. Qual é o somatório dos meus créditos? 120 também. Aqui foi um crédito que reduziu ativo. Aqui foi um crédito que aumentou o passivo, mas os dois são créditos e a gente está balanceado. No final aqui a gente também tem uma conta estoque de 125. Se eu tivesse os saldos iniciais também de caixa e de fornecedores, a gente conseguiria fechar essas contas e dar o valor final. Então, no momento que a gente for fazer o próximo balanço da empresa, né, a gente não ia mais usar o estoque de 5, a gente ia usar o estoque de 125. Mas provavelmente, ao longo dos lançamentos, essa empresa ia vender um pouco desse estoque aí e as coisas iam mudar, tá? Mas, basicamente, é isso, débito e crédito. Você precisa muito mais do que ter inteligência, é você ter organização. Porque só com a organização que você vai conseguir fazer esses exercícios funcionarem. E não cometer o erro de colocar crédito no lugar de débito, colocar débito no lugar de crédito, ou fazer o estoque e esquecer de lançar o pagamento dele, né? Então, fazendo as coisas com muita calma e organização, as coisas dão certo. Eu vou agora fazer uns exemplos aqui, parecido com aqueles balanços sucessivos que eu fiz. Então, não sei se você vai se recordar que quando eu fiz a aula de balanços sucessivos, a todo momento eu fazia uma operação e essa operação fazia com que eu gerasse um novo balanço, eu mexesse no meu ativo, mexesse no meu passivo, mexesse no meu patrimônio líquido, toda hora eu gerava um novo balanço. Isso não é legal, né? Porque você vai ficar fazendo várias operações ali e elaborando um balanço novo a todo momento. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fingir que eu tenho uma empresa que eu comecei ela do zero, tá? Eu não tenho nada nessa empresa. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre aquelas coisas que a gente estava fazendo em balanço sucessivo, mas dessa vez em razonetes, usando o débito e crédito e o conceito de partidas dobradas, que tudo tem que estar equilibrado, tá? Eu já vou introduzir contas de resultado para as coisas ficarem um pouco mais legais. Mas as contas de resultado e o que acontece decorrente delas, eu vou deixar para explicar melhor quando a gente for falar de DRE, tá? Mas o que eu gostaria de te mostrar já é um exemplo de uma organização que você vai ter que ter quando você for fazer exercícios desse assunto e que com isso você vai se ajudar muito. Então, basicamente, eu quero que você construa 4 colunas. Pega uma folha de sulfite, deita ela
E aí você vai fazer o seguinte, você vai escrever assim, ó, ativo, dá o espaço passivo, depois patrimônio líquido, e depois resultado. Tá? Por que isso, Gabriel? Eu vou criar diversos razonetes aí ao longo do exercício. E esses razonetes, eles vão ter cada uma natureza, né? Se for um cliente, ele é um ativo e, portanto, tem natureza devedora. Se for um fornecedor, ele é um passivo, portanto, tem natureza credora. Como eu acabei de dizer, é muito importante que a gente tenha organização no sentido de saber para onde vai os débitos e os créditos. E caso a gente misture contas de naturezas distintas numa mesma coluna, pode ser que a gente acabe jogando débito no lugar do crédito e crédito no lugar do débito. Para não acontecer isso, se você separa, bom, aqui só tem conta de ativo, aqui só tem conta de passivo, patrimônio líquido e resultado, na hora de fazer os lançamentos, você tem menos chances de errar o lado, tá? Então eu recomendo fortemente que você faça isso. Então vamos lá, vamos supor que a gente começou uma empresa, e sempre que a gente começa uma empresa, o que a gente precisa fazer? A gente vai colocar um dinheiro lá dentro, não é? Então lá no meu patrimônio líquido, eu vou falar que eu tive um capital social. Quanto foi meu capital social, Gabriel? Vamos falar que foi 1.000? Então, entrou 1.000 credor aqui. Esse 1.000 credor entrou em dinheiro no meu caixa. Então, meu caixa aumentou aqui em 1.000. Se o caixa aumentou, ele recebeu um débito. Coloco 1.000 aqui. E aí vem a primeira parte da organização. Eu vou começar a fazer diversos lançamentos e esses lançamentos eles vão ter vários valores nas contas. Então daqui a pouco o meu caixa, que é a conta que mais é movimentada numa empresa, vai ter um monte de débito e crédito aqui. Imagina que eu preciso revisar essa operação, eu vou começar a me perder dentro desses números. Então o que você vai fazer? Quando você receber um exercício, você vai receber evento 1, evento 2, evento 3. Então qual que foi o evento 1 aqui nessa empresa? A empresa constituiu-se com capital social em dinheiro de 1.000. E aí, isso vai estar acompanhado no número 1. Então, para o seu débito e o seu crédito, do ladinho você coloca o número 1. Tá? Isso aqui vai te ajudar na sua organização, vai ajudar o seu professor a corrigir sua prova e vai ajudar você a encontrar erros no momento que você errar, porque você vai errar. Tá? Vamos lá. Aí, vamos pensar outras coisas que essa empresa pode fazer. Essa empresa pode comprar estoque. Então vamos lá, uma empresa que comprou estoque. Quanto que ela comprou de estoque, Gabriel? Vamos falar que ela comprou 200? Então, se eu comprei estoque, eu adquiri um ativo, e ativo tem saldo devedor. Então eu coloco aqui, 200. Aí vamos lá fazer aquela brincadeira dos somatórios. Ah, eu paguei só 50 à vista e fiquei 150 para pagar a prazo. Bom, se eu paguei 50 à vista, eu tive que diminuir o meu caixa. Se eu diminuir o meu caixa, eu tenho que fazer um crédito. Coloco 50 aqui. Tudo bem? Aí, eu adquiri uma dívida por conta disso, né? Porque eu não paguei. Então, eu vou colocar aqui, fornecedores. Coisas que eu não paguei aqui do meu fornecedor. Quanto? 150. Tá balanceado débito e crédito? Tá balanceado débito e crédito. 200, 200. O que eu faço agora? Venho aqui e coloco mais um lançamento. Aí, eu comprei também uma máquina para minha empresa e paguei essa máquina à vista. Quanto que eu vou falar que eu comprei essa máquina? Falar que eu comprei essa máquina aí por 500. Então eu vou colocar um novo ativo que eu adquiri, chamado máquinas. E esse ativo eu paguei à vista, então saiu o dinheiro do meu caixa. Tá? Saiu o dinheiro do meu caixa e para cá.
Aí eu falo, nossa, essa empresa, ela tá ficando com um pouco caixa, eu tô ficando preocupado, e os meus sócios, eles não querem integralizar um pouco mais de capital social. Então o que eu vou fazer é adquirir uma dívida. Então eu vou lá e adquirir um empréstimo. Empréstimo é uma dívida, é um passivo, né? E se ele é um passivo, ele tem que ter saldo credor. E se ele tem saldo credor, vamos supor lá que eu peguei 850 no meu crédito. Qual foi esse lançamento? Lançamento número 4. Para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi para o caixa. Aumentou ou diminuiu o caixa? Aumentou o caixa. Se aumentou o caixa, débito. Beleza. Agora eu já vou fazer um lançamento que ele vai aparecer na DRE, quando a gente for estudar DRE. E eu vou fazer uma aula especificamente para esse lançamento, que é o lançamento de quando você vende uma mercadoria. Porque ele envolve 4 coisas. 2 débitos e 2 créditos. Não vou ver agora. Não pensei nisso. Mas assim, sempre que você vende alguma coisa, você precisa se preocupar aí em fazer 4 lançamentos. Isso aí é um grande osso na sua prova, que muita gente acaba fazendo só 2, esquece os outros 2, ou coloca valores nada a ver em cada uma das contas. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que eu vendi metade do meu estoque por 600 e os meus clientes pagaram só metade do que deveriam. Então vamos com calma e separar isso em 2 partes. A primeira parte é o quanto isso custou, ou seja, o quanto eu perdi de estoque e quanto que isso foi para mim um custo da mercadoria vendida no resultado. Então, a primeira parte, redução do meu ativo, redução do meu estoque. Segunda parte é aumento do ativo em decorrência da venda. Qual foi a minha receita de vendas e aonde isso está no meu ativo. Então, isso vai gerar 4 lançamentos, pelo menos. Então, vamos lá. Se eu vendi metade do meu estoque, e meu estoque era de 200, por quanto que vai sair do meu estoque? Vai sair 100. Né? Metade do estoque saiu. Isso aqui é 5. Isso aqui, mais pra frente a gente vai ver que é uma conta que entra no resultado. E essa conta é famosa. Ela se chama CMV. Não é CVM não, tá? Custo da mercadoria vendida. Se isso aqui foi um crédito, eu tenho que ir lá para um débito. E despesa, né, gastos, realmente são débitos no resultado, como a gente viu numa aula aí para trás. Então a gente coloca aqui 5. Aí eu tinha dito para você que essa venda aqui me originou uma receita de 600. Então eu vendi metade do meu estoque que estava em 200 contabilmente. Então eu vendi 100 contabilmente. Só que a minha receita de vendas foi 600. Então eu vou colocar aqui assim, ó. Receita de vendas. $600. Esse 600, ele tem que entrar como um débito ou como um crédito? Como a gente viu na aula de débito e crédito, uma receita tem saldo credor, porque no final das contas ela aumenta o lucro, que aumenta o patrimônio líquido. Como o patrimônio líquido tem saldo credor, então o lucro também tem saldo credor e receita também tem saldo credor. Então, a minha receita de vendas foi de 600. E aqui, como eu vou fazer vários lançamentos casados, eu posso chamar aqui de 5.1. Eu estou fazendo no 5 a parte da despesa, né, do CMV, da diminuição do meu estoque, e nesse 5.1 eu estou fazendo a parte da receita do aumento do meu ativo. Então, como eu disse para você, teve uma receita de vendas de 600, e esse 600 aqui, ele vai aumentar no meu ativo, né? Então, se eu tenho aqui um crédito de 600, a somatória dos meus débitos no ativo tem que ser 600. Só que eu disse para você o seguinte, os meus clientes pagaram só metade. Então, se eles pagaram só metade, eu tenho que pegar e colocar aqui, ó, 300,
que de fato entrou no meu caixa e tá perneta, não tá? Eu tenho créditos de 600 e débitos de 300. Bom, se eu tenho direito de receber dos meus clientes, eu tenho um ativo. Esse ativo se chama clientes. Então eu abro mais um razonete aqui. Abro mais um razonete aqui, chamado clientes. E nele eu também vou fazer um débito do mesmo valor, né? Do valor de 300. Vou fazer só mais uma operação aqui para terminar. Então, imagina que meus trabalhadores trabalharam, né? Só que eu ainda não paguei eles. Então, eu entro aqui com uma conta salários a pagar. Que é um passivo, né? Então, se eu tenho um passivo de salários a pagar, vamos falar que isso aqui foi de 100 também. Eu tenho um passivo de salários a pagar, aonde está o débito desse passivo que é um crédito. Então, sempre que você tem um evento, isso gera um crédito, você sabe que isso é um crédito, você tem que pensar, aonde vai ser gerado o débito? Então, você tem que sempre estar procurando onde está outra coisa. Então, essa outra coisa é despesa com salários, tá? E essa despesa salários está lá no resultado. Ela também tem o mesmo valor que o que aparece ali. Por quê? Porque a gente sabe que tudo tem que estar balanceado aí por causa das partidas dobradas, tá? E aí, o que vai acontecer? No final que você fez tudo, esses caras aqui que são contas do resultado, você vai fazer a conta num tal de ARE, apuração de resultado de exercício. Isso vai dar o seu lucro, que depois você vai transferir para dentro do patrimônio líquido, numa conta chamada lucros acumulados. Isso é assunto para depois, tá? Então aqui você vai descobrir o lucro da empresa no resultado. Esse resultado entra no patrimônio líquido. Tem algumas coisas para fazer depois, que são de destinação, que a gente também não vai falar agora. Mas uma vez que o resultado você zerou ele, né? Porque depois que você distribuiu o lucro, aquele resultado zera para no próximo ano ele poder ser contabilizado novamente. No momento em que não tem mais resultado, você já colocou tudo no seu passivo, ativo e patrimônio líquido, você pode fechar as contas, né? Então, no momento que você fechar essa conta, vai dar 1.000, essa aqui também, essa aqui também, essa aqui também. Chega nessa aqui, a gente precisa fazer a conta, né? Então aqui, ó, é o saldo que está aqui, o saldo que está aqui, o saldo que está aqui, o saldo que está aqui. Isso aqui vai direto para o seu passivo, para o seu patrimônio líquido. Agora, nesse estoque, por exemplo, que lado ganhou? O lado do débito ou o lado do crédito? Bom, o lado do débito é maior, né? Então, no final, para o seu balanço patrimonial vai 100. Aqui vai 500, aqui vai 300. Na hora de fechar aqui o caixa, o que a gente pode fazer, que é uma prática boa? Soma todo mundo que foi débito. Todo mundo que foi débito, 1.850, 1.950, 2.050, 2.150. Se eu não errei nenhuma conta. Então eu tive 2.150 de débito. E de créditos, 550. Tá, quem ganha? 2.150 menos 550. Fica 1.600, né? Se eu não errei nenhuma conta também. Então, 1.600 é o valor do meu caixa no ativo. Então, na hora que você quiser fazer o seu balanço patrimonial, você vai ter saído dos saldos iniciais. Então, você vai ter recebido um balanço patrimonial. Você vai colocar os saldos iniciais de tudo. Isso não aconteceu nesse exercício porque eu disse que a gente estava começando uma empresa do zero. Mas caso a gente fosse fazer o próximo ano, a gente pegaria esses saldos iniciais e jogaria nas contas para começar a brincadeira, tá? Você vai ver que isso aqui está desbalanceado porque eu não incorporei o resultado aqui, tá? Não incorporei o lucro no patrimônio líquido. E aí, no final, depois que você fez todas as operações, você tem um novo valor das contas. E esse valor você joga e faz o próximo balanço. Então, sempre que você faz o balanço direitinho, você pode mandar o saldo das contas do balanço para a Razonetes, como sendo saldos iniciais. Você vai fazer todos os lançamentos, você vai fechar a conta, o resultado da conta você joga de novo no balanço. Então, você tira do balanço, faz o que tem que fazer, volta para o balanço. E assim vai para sempre, tá bom? A gente ainda vai fazer bastante exercício assim, principalmente na monitoria presencial.
E também quando for fazer exercício de prova e exercícios para treinar balanço patrimonial, tá? Mas eu acho que você pode começar a tentar fazer exercícios aí do seu livro, tá? Principalmente do livro Fundamentos da Contabilidade, para começar a pegar isso daqui, tá? Porque ver fazer é mais fácil do que fazer, né? Então você treinar, você errar, você rabiscar lá, vai ser muito importante para o seu desenvolvimento, tá bom? Um forte abraço, te vejo na próxima aula e não esqueça de fazer bons aportes.